Bem, pessoal, estamos em mais uma aula 17, e vamos falar sobre a introdução à qualidade da água. Primeiro, parâmetros de qualidade da água. A água contém, geralmente, diversos componentes, os quais provêm do próprio ambiente natural ou foram introduzidos a partir de atividades humanas. Para caracterizar uma água, são determinados parâmetros, os quais representam as suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros são indicadores de qualidade da água e constituem impurezas quando alcançam valores superiores aos estabelecidos para determinado uso. Os principais indicadores de qualidade da água são discutidos a seguir, separados sobre aspectos físicos, químicos e biológicos. Os parâmetros físicos têm-se temperatura, medida da intensidade de calor é um parâmetro importante, pois influi em algumas propriedades da água, como a densidade, a viscosidade e o oxigênio dissolvido, com reflexo sobre a vida aquática. A temperatura pode variar em função de fontes naturais, energia solar e fontes antropogênicas, despejos industriais e águas de resfriamento de máquinas. Outro ponto, é o sabor e odor, que resultam de causas naturais, como algas, vegetação em decomposição, bactérias, fungos, compostos orgânicos, tais como gás sulfídicos e sulfatos. E artificiais, como esgoto domésticos e industriais. Okay? Outro ponto é a cor, resulta da existência na água de substâncias sem solução. Pode ser causada pelo ferro ou manganês, pela decomposição da matéria orgânica da água, principalmente vegetais. Também pelas algas ou pela introdução de esgotos industriais domésticos, padrão de potabilidade e intensidade de cor inferior a 5 unidades. Outro ponto é a turbidez, presença de matéria em suspensão na água, como argila, silt, substâncias orgânicas e finamente divididas em organismos microscópicos e em outras partículas. Então, outro ponto, sólidos sedimentáveis, sedimentam após um período de repouso da amostra. Sólidos não sedimentáveis somente podem ser removidos por processo de coagulação, floculação e decantação. Sólidos dissolvidos, material que passa através do filtro, representa matéria em solução ou estado coloidal presente na amostra do efluente. Condutividade elétrica, que é outro ponto, é a capacidade que a água possui de conduzir corrente elétrica, e este parâmetro está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente. Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica na água. Parâmetros químicos. Agora, falando dos parâmetros químicos, tem o pH, que é o potencial hidrogeniônico, representa o equilíbrio entre os íons H+, e íons OH, varia de 7 a 14, indica se uma água é ácida, pH inferior a 7, neutra, pH igual a 7, ou alcalina, pH maior do que 7. O pH da água depende de sua origem e características naturais, mas podem ser alterados pela introdução de resíduos. pH baixo torna a água corrosiva. Águas com pH elevado tendem a formar incrustações nas tubulações. A vida aquática depende do pH, sendo recomendável a faixa entre 6 a 9. Outro ponto do parâmetro químico é a alcalinidade, causada por sais alcalinos, principalmente de sódio e de cálcio. Mede a capacidade da água de neutralizar ácidos em teores elevados. Pode proporcionar sabor desagradável à água e tem influência nos processos de tratamento da água. A dureza resulta da presença principalmente de sais alcalinos terrosos, cálcio e magnésio, ou de outros metais bivalentes, em menor intensidade em teores elevados. Causa sabor desagradável e efeitos laxativos. Reduz a formação de espuma do sabão, aumentando seu consumo. Provoca incrustações nas tubulações e caldeiras. Classificação das águas em termos de dureza. Em CaCO3, menor que 50 mg, água mole. Entre 50 e 150 mg, água com dureza moderada. Entre 150 a 300 mg, água dura. Maior que 300, água muito dura.
Outro ponto é os cloretos. Os cloretos geralmente provêm da dissolução de minerais ou da intrusão de águas do mar. Podem também advir dos esgotos domésticos ou industriais. Em altas concentrações, conferem sabor salgado à água ou propriedade laxativas. Ferro e manganês podem ser originados da dissolução de compostos do solo ou de despejos industriais. Causam coloração avermelhada à água, no caso do ferro, ou marrom, no caso do manganês, manchando roupas e outros produtos industrializados. Conferem sabor metálico à água. As águas ferruginosas favorecem o desenvolvimento de ferrobactérias, que causam mau odores e coloração à água e obstruem as canalizações. Outro parâmetro químico é o nitrogênio. O nitrogênio pode estar presente na água sob várias formas. Molecular, amônia, nitrito, nitrato. É um elemento indispensável ao crescimento de algas, mas em excesso pode ocasionar exagerado desenvolvimento desses organismos, fenômeno chamado de eutrofização. O nitrato na água pode causar a metomoglobinemia. A amônia é tóxica aos peixes, são causas do aumento do nitrogênio na água, oriundo de esgotos domésticos, industriais, fertilizantes, excrementos e animais. Fósforo encontra-se na água nas formas de ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. É necessário para o crescimento de águas, mas em excesso causa a eutrofização. Suas principais fontes são dissolução de compostos do solo, decomposição da matéria orgânica, esgotos domésticos e industriais, fertilizantes, detergentes, excrementos de animais. Fluoretos. Os fluoretos têm ação benéfica para a prevenção da cárie dentária. Em concentrações mais elevadas podem provocar alterações da estrutura óssea ou da fluorose dentária, manchas escuras nos dentes. Oxigênio dissolvido. É indispensável aos organismos aeróbicos. A água em condições normais contém oxigênio dissolvido, cujo teor de saturação depende da altitude e da temperatura do ambiente. A água com baixos teores de oxigênio dissolvido indicam que receberam mais matéria orgânica. A decomposição de matéria orgânica por bactérias aeróbias é geralmente acompanhada pelo consumo e redução do oxigênio dissolvido na água, dependendo da capacidade de autodepuração do manancial. Ou o teor de oxigênio dissolvido pode alcançar valores muito baixos ou zero, extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbicos. A matéria orgânica. A matéria orgânica da água é necessária aos seres heterotrófos na sua nutrição e aos autrótrofos, como os de sais, nutrientes e gás carbônico, em grandes quantidades, no entanto, podem causar alguns problemas como cor, odor, turbidez, consumo de oxigênio dissolvido pelos organismos decompositores. O consumo de oxigênio é um dos problemas mais sérios do aumento do teor de matéria orgânica, pois provoca desequilíbrio ecológico, né, podendo causar a extinção dos animais aeróbios. Geralmente são utilizados dois indicadores do teor de matéria orgânica na água: a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, e a demanda química de oxigênio, DQO. A demanda bioquímica de oxigênio, DBO, é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica por ação de bactérias aeróbias. Representa, portanto, a quantidade de oxigênio que seria necessário fornecer às bactérias aeróbias para consumir a matéria orgânica presente em um líquido. A DBO é determinada em laboratório, observando-se o oxigênio consumido em amostras do líquido durante 5 dias, a temperatura de 20 graus. Em relação à demanda química de oxigênio, a DQO, ela é a quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica através de um agente químico. A DQO também é determinada em laboratório, em prazo muito menor do que o teste da DBO. Para o mesmo líquido, a DQO é sempre maior que a DBO. Sobre os componentes inorgânicos presentes, alguns componentes inorgânicos da água, entre eles os metais pesados, são muito tóxicos ao homem, né? O arsênio, o cádmio, o cromo, o chumbo, o mercúrio, a prata, o cobre e o zinco, além dos materiais. Pode citar os cianetos. Esses componentes geralmente são incorporados à água através de despejos industriais ou a partir das atividades agrícolas de garimpo e de mineração. Em relação aos componentes orgânicos, alguns componentes orgânicos da água são resistentes à degradação biológica, acumulando-se na cadeia alimentar.
Entre esses citam-se os agrotóxicos, alguns tipos de detergentes e outros produtos químicos, dos quais são tóxicos. Já em relação aos parâmetros biológicos, temos os coliformes, são indicadores de presença de micro-organismos patogênicos na água. Os coliformes fecais existem em grande quantidade nas fezes humanas e, quando encontrados na água, significa que a mesma recebeu esgotos domésticos, podendo conter micro-organismos causadores de doenças. As algas desempenham um papel importante no ambiente aquático, sendo responsável pela produção de grande parte do oxigênio dissolvido do meio, em grandes quantidades, como resultado do excesso de nutrientes, é a eutrofização. Trazem alguns inconvenientes, como sabor e odor, toxidez, turbidez e cor afetadas. A formação de massas de matéria orgânica que, ao serem decompostas, provocam a redução de oxigênio dissolvido. Também isso ocorre. Corrosão, interferência nos processos de tratamento de água e além do aspecto estético desagradável. Nos padrões de qualidade da água, os teores máximos de impureza permitidos na água são estabelecidos em função dos seus usos. Esses teores constituem os padrões de qualidade, os quais são fixados por entidades públicas com o objetivo de garantir que a água a ser utilizada para um determinado fim não contém impurezas que venham a prejudicá-lo. Os padrões de qualidade variam de cada tipo de uso. Assim, os padrões de potabilidade, água destinada ao abastecimento humano, são diferentes dos de balneabilidade, água para fim de recreação de contato primário, os quais, por sua vez, não são iguais aos estabelecidos para água de irrigação ou destinada ao uso industrial. Mesmo que as indústrias existem e possuam requisitos variáveis de qualidade, dependendo do tipo de processamento e dos produtos da mesmas, tem que se definir uma forma de como medir a qualidade e enquadrar essa classificação em classes, em função dos usos propostos para os mesmos, estabelecendo-se critérios ou condições a serem atendidos. Outro ponto é a classificação dos cursos d'água, os cursos de água. O modo de definir critérios ou condições a serem atendidos pelos mananciais é estabelecer uma classificação para as águas, em função dos seus usos. Os mananciais são enquadrados em classes, definidos-se para cada uma, os usos a que se destinam e os requisitos a serem observados. No Brasil, a classificação das águas foi definida pela Resolução número 20, de 18 de junho de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esta resolução estabeleceu 9 classes, sendo 5 de água doce, com salinidade igual ou inferior a 0,5%, de águas salobras, salinidade entre 0,5% e 30%, e 2 de águas salinas, salinidade igual ou superior a 30%. As classes especiais de 1 a 4 referem-se a águas doces, as 5 e 6 águas salinas, e as classes 7 e 8 as águas salobras.